Aleluia. Irmãos, quero agradecer ao pastor Zé Carlos pelo convite e estamos felizes de estar com os irmãos comemorando o aniversário dessa igreja, uma igreja muito respeitada no nosso lugar, uma igreja que está aí completando seus 66 anos e nós louvamos a Deus. Como talvez quase todo mundo sabe, eu não sou daqui, agora eu sou, mas eu sou de Minas e vim para cá em torno de 20 e poucos anos, uns 22, 23 anos eu vim para cá e desde então tenho morado neste lugar. Através do Ministério JAT, a qual eu ingressei, fui levantado ao ministério, diácono, presbítero, pastor. E hoje, com a bênção do pastor José Carlos Miranda, nós fundamos o Ministério Profético Quemuel. Aproveitar a oportunidade, com a permissão do pastor, se no dia 10 agora, se alguém não tiver compromisso, nós estamos em festividade de aniversário de 8 anos da nossa igreja, 8 anos de fundação do Ministério Profético Quemuel, será dia 10 e dia 11, sábado e domingo. No sábado, eu aluguei a quadra do Alexandre, lá no ponto final do ônibus, perto da nossa igreja mesmo, e vai ser na quadra. E na ocasião, vai acontecer algo muito interessante, que é o pessoal que eu tocava lá no mundo, Alan e Alex, talvez alguém aqui tenha conhecido, a gente vinha de Minas fazer baile aqui na região. Lá na minha igreja, a gente costuma sempre dizer isso, tinha uma boa parte dos nossos membros lá, era frequentadores dos bailes que eu fazia. E a gente tocava no Imbiú, tocava no Jardim Botânico, Bom Sucesso, Cala a Boca, nesses clubes para ir afora aí, tocando e fazendo bailes. Inclusive eu conheci minha esposa nos bailes também, A gente começou a namorar depois de uns goles de cachaça, mas pelo plano de Deus, pelo projeto de Deus, irmãos, Deus salvou eu e salvou ela também, Graças a Deus, Deus resgatou nós dois, Hoje nós formamos uma família e temos aí alguns filhos, uns tantos filhos aí, Louvado seja Deus. Agora uma netinha também, Obrigado, minha irmã. E então, irmãos, louvado seja Deus. Nós estará nesse dia vindo lá de Minas o Alan e o Alex, que era o conjunto que eu tocava, a dupla que eu tocava com eles estarão comigo louvando ao Senhor, porque eles se converteram também. Se converteram, estão tocando cada um nas suas igrejas, um mora em Cataguases, outro mora em Bicas, e eles vão estar vindo com mais alguns irmãos, e a gente vai estar reunindo, o reencontro, transformado agora, A gente tocava lá no mundo, fazia bailes, inclusive aqui, Venda Nova, em Imbiú, Em 2001 a gente estava fazendo os comícios por aqui. Tocamos aqui em Venda Nova, tocamos em vários bairros da cidade aí. 2001 foi o ápice do nosso conjunto e, ao mesmo tempo, foi o tempo em que Deus escolheu para me resgatar, para me salvar, para me transformar. Não vou aqui testemunhar, é uma história muito bonita, porque tinha alguns irmãos aqui que estavam intercedendo num monte, com as mãos estendidas sobre o salão do baile, para Deus converter as pessoas e transformar, mudar. E Deus fez uma obra tão bonita que converteu o conjunto e fechou o baile. Nunca mais teve baile lá naquele lugar, Deus é bom. Esse é testemunho aí do irmão João Batista, que estava nessa intercessão juntamente com alguns irmãos. Mas, enfim, isso é um testemunho para outra hora. Eu quero dizer, irmãos, nessa noite que mandei o link dessa transmissão lá para nosso grupo, e está um grupo lá em Minas assistindo, que eles sempre assistem as nossas lives lá da igreja, e de costume eu sempre tomo benção à minha mãe, eu vou fazer isso agora. Benção à minha mãe, benção ao meu pai,
que estão lá em Cisneiros, na minha terra natal, assistindo também nesta noite, em nome de Jesus. Vamos à palavra, né, irmãos? Eu pedi a Deus, pedi sabedoria, pedi uma palavra que fosse adequada, e o Senhor me deu uma passagem. Depois, se quiser preparar aí, é Atos 5,17, tá? Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 5, versículo 17. Isso. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada.
Depois deste, levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento e levou muito povo após si, mas também este pereceu e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito interessante, que vai tratar de assuntos relacionados à primeira igreja após a morte e a ressurreição de Cristo. Todos os ensinamentos de Cristo, tudo que ele fez aqui, os seus sermões, as suas orientações, toda a teoria que ele estava trazendo ali, os ensinamentos teóricos, em Atos agora começa na prática. Porque no início de Atos agora a gente vê Jesus sendo levado ao céu, né? E eles procurando e não viram mais, né? E nós vemos depois disso que começa os acontecimentos. Atos 2 vai falar sobre a descida do Espírito Santo, né? O mover que Deus derramou ali no dia de Pentecostes, e a gente vê ali que eles foram cheios da presença, a promessa se cumpriu, tanto dos profetas antigos, quanto o próprio Cristo, né? Falou que não deixariam sozinhos, enviaria o Espírito que estaria com eles, e acontece ali. Eles são cheios do Espírito Santo. Quem está de fora olhando, né, observando, interpretaram de uma forma errônea, né, disseram: esses homens estão embriagados, estão bêbados a essa hora do dia. Pedro, ele toma a palavra agora, ele prega para aquele povo, e Pedro, né, irmãos, no seu sermão, na sua pregação, ele ganha quase 3.000 almas para o Senhor. E começa então esse movimento de pregação, de anunciar a palavra de Deus, mas automaticamente, né, ao mesmo tempo que se inicia esse processo, esse trabalho de pregar o Evangelho de Cristo, paralelamente, ao mesmo tempo, se levantam as perseguições. Aí a gente vai ver que isso permanece até hoje. 2000 e alguma coisa já se passaram e continua a mesma coisa. Somos perseguidos por pregar a palavra. Somos até mesmo odiados por falar de Jesus. E nós vemos, louvado seja Deus, que em Atos capítulo 3, que Pedro e João, agora cheios da presença de Deus, eles começam a curar enfermos. Por exemplo, eles chegam na porta do templo, tinha um homem coxo, e eles ministram sobre aquele homem ali, que era coxo de nascença, e de repente aquele homem é curado. Eles entram, eles pregam, eles saem, eles continuam a pregar. Atos capítulo 4, Pedro e João foram presos por causa disso. Mas de repente eles resolvem soltar, porque eles disseram ali, né, que não teria como conter aqueles homens ali, mas mais na frente eles vão ser presos novamente. Começa uma perseguição ali muito, muito travada a esses homens de Deus, mas eles não paravam de pregar. Em Atos capítulo 5, né, que foi onde nós lemos, eles agora estão
levados presos num cárcere público, e ali, irmãos, eles foram guardados com soldados. Mas a Bíblia vai dizer que de uma forma tremenda, Deus envia anjos para poder ir ali, abrir as portas, eles saíram e continuaram pregando. E agora começa a se levantar ali, louvado seja Deus, pessoas importantes daquela época, os religiosos, os doutores da lei ali, aqueles homens, irmãos, que a Bíblia vai dizer que começa então esse questionamento: como que nós vamos fazer? Como que nós vamos parar? Como que nós vamos cessar essa doutrina, esse ensinamento? E diz a Bíblia que quando eles chegaram para eles e disseram: olha, vocês não falem mais desse Jesus, aí mais eles falavam. E num determinado momento levantou-se um conselho, foi o texto que nós lemos. Se levanta um conselho. Vamos resolver o que a gente faz. Aí entra a parte em que se levanta um homem chamado Gamaliel para poder dizer o quê? Ele vai dizer: olha, já se levantou algumas pessoas fazendo movimentos. Aí ele fala alguns, Teudas, Judas. Eles fizeram um movimento, arrastaram multidões, mas eles morreram, a obra se desfez, não foi para frente. Aí ele diz assim: mas agora vamos fazer o seguinte, vamos deixar esses homens irem, porque se essa obra que eles estão ministrando, esse trabalho que eles estão fazendo, se isso for de Deus, vai prevalecer, mas se não for, vai se desfazer também. Eu até preparei aqui um estudo, quem era Gamaliel, irmãos? Gamaliel era um neto, de um homem que já era um dos líderes religiosos da época. Ele era... Inclusive, ele foi chamado não de Raboni ou Rabi, mas ele foi chamado de Rabã, que significava o nosso mestre, Ele era um mestre de teologia, neto, o seu avô se chamava Iléu. Aí tem aqui um estudo que eu fiz sobre quem era ele, mas a questão ele teve uma sabedoria, ele teve ali, irmãos, uma sensibilidade, naquele momento, de dizer para aquelas pessoas naquela reunião: olha, vamos deixar eles irem, porque se essa obra for de Deus, ela vai prevalecer, mas se não for, ela vai se desfazer. E aí eles foram e continuaram a pregando, mas a Bíblia vai dizer que antes, quando eles despedem ele, manda eles embora, açoita eles, diz para eles: olha, não pregue, não fale desse Jesus. E no momento que eles estão se retirando, depois dos açoites, o finalzinho do versículo vai dizer que eles estavam alegres, felizes por ter padecido, sido digno, de ter padecido afronta pelo nome de Jesus. Aí entra aqui para nós esse ardente desejo no nosso coração de pregar a palavra e de ganhar almas para o Senhor. Às vezes a pessoa rejeita, a pessoa às vezes resmunga, questiona, mas a gente tem aquela vontade, a gente insiste, a gente persiste, porque a gente quer também a salvação para as pessoas. Mas o que eu quero dizer para a igreja nessa noite, irmãos, embora tenha um contexto aqui que vai falar que eu poderia dizer, por exemplo, assim: olha, essa igreja batista tem 66 anos de idade, se ela está de pé até hoje é porque essa obra é de Deus. Mas eu não posso dizer isso como regra geral, porque existem as falsas doutrinas aí antigas também, que está prevalecendo aí, permanecendo aí ao longo dos séculos.
As doutrinas estão aí, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Então, se a gente utilizar isso aqui para a Igreja Batista Betel, dizendo, olha, essa igreja está aí nesse tempo todo fazendo a diferença, porque essa obra é de Deus. E isso é verdade. Isso é verdade. Mas nós sabemos que as falsas doutrinas, as heresias, os falsos ensinos também estão aí há muito tempo, ensinando heresia, ensinando coisas antibíblicas, né, irmãos? Mas o que nós estamos tratando aqui, louvado seja Deus, é que nós estamos diante da palavra de Deus que eles estavam pregando, eles estavam ensinando, estavam proibindo, eles continuavam pregando, continuavam ganhando almas para o reino do Senhor. E o que nós podemos dizer, tanto da Batista como tantas outras igrejas que pregam a palavra com seriedade e com verdade, é que no registro de Deus tem contemplado e tem visto a obra que muitas das vezes não é divulgada, não é falada. Mas lá no registro celestial, está lá anotado, está lá registrado no memorial de Deus. O trabalho feito, os resgates de muitas almas. Esses dias aconteceu um fato com a gente, irmãos. Aí eu não falo isso aqui para a minha glória, de maneira nenhuma, não me exalto e não quero de maneira nenhuma me exaltar para isso não, mas a gente foi levar uma cesta básica para uma pessoa que estava precisando. E quando nós chegamos lá, irmãos, o pau estava quebrando. Briga de marido e mulher, de sogro, e o pau estava quebrando, mas feio mesmo. Briga, na hora que a gente foi levar uma cesta básica, né? E de repente, irmão, deu briga. Aí quando viu, puxaram uma faca e vou meter faca e voou em cima de faca. Irmãos, eu falei, eu estou aqui, não vou deixar. Entrei no meio, irmão. Entrei no meio, agarrei, tinha uma criancinha no colo, eu peguei a criança do colo do pai e a mãe com a faca, eu mato. E estava doido para matar, virando tudo dentro de casa. Aí, daí a pouco chega a polícia. Né? Os vizinhos metem o dedo, né? E aí chega a polícia. E que não sei o que e tal. Resumindo, levaram, né, a moça, a polícia levou, né, para dar para a delegacia e tal. E aí o rapaz ficou com o bebezinho no colo. Aí acalmou um pouco, eu falei, agora vamos conversar e tal. Aí comecei a conversar e tal, falar de Jesus, orei. Aí a situação foi abrandando. Quando eu estava orando, ele começou a chorar, falou, pastor, o senhor está orando aí, mas eu quero que o senhor ore agora, porque eu quero me reconciliar com o Senhor. Era desviado. E aí, irmãos, eu orei, ele reconciliou. E a gente continua acompanhando a situação. Daí a pouco a esposa no outro dia foi liberada. Fomos lá fazer a visita, oramos, conversamos. E ela também era desviada, ela também voltou para Jesus. E aí, irmãos, o que acontece? Deus, ele me colocou nessa situação porque ele tinha um plano, ele tinha uma obra, ele tinha que me botar no meio. Eu nem conhecia, eles nunca tinham visto. Não foi acaso, foi um propósito e a gente foi. Hoje, eles estão na igreja, estão membrados com a gente, inclusive iriam vir, mas não puderam vir. A família está, né? Então Deus fez um resgate de almas ali. Quando eu digo que tem coisas que, embora eu estou contando isso aqui, né, mas e aí todo mundo está sabendo, né, porque eu estou contando, é lógico. Mas existe muitas coisas que a igreja vai fazendo ao longo dos anos, muitas coisas que muitas das vezes não é divulgado pela televisão, pelas mídias, e até porque, biblicamente, a gente não tem que ficar falando.
a não ser quando o Espírito Santo toca para você dar aquele testemunho, para edificar alguma coisa, alguém, né? Mas eu quero dizer, irmãos, dentro da palavra que nós estamos lendo aqui, que nós estamos aproximando agora um tempo muito difícil na terra, que a gente tem, através da palavra, mas também ouvindo muitos pregadores, vendo até mesmo os jornais, os noticiários, a gente está vendo que está aproximando o tempo da volta de Cristo. E a Bíblia vai dizer que nos últimos dias, né, vai ser dias trabalhosos, dias difíceis. Aqui nós estamos tendo a liberdade ainda, entre aspas, né, de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, mas tem lugares que a gente vê por aí afora que é proibido, que estão matando, que estão fazendo coisas terríveis. Mas a questão é, alguém para de falar de Jesus? Não para. Alguém deixa de evangelizar? Não deixa, irmão. Quanto mais persegue, quanto mais luta, quanto mais persegue a igreja, quanto mais persegue os cristãos, mais a gente está avançando. Não é diferente desse tempo. Aqui começou, irmãos, o princípio dessa igreja inicial, pós-Cristo, louvado seja Deus, mas chegou nos dias de hoje da mesma maneira. Estamos aqui porque essa obra é de Deus. E aí eu poderia também contar o meu testemunho, mas não vou fazer isso. Mas, para eu me converter, 3 tentativas de suicídio. Desesperado, né, porque as coisas não davam certo para mim. Só que eu me lembro que, antes da minha conversão, um crente chegou para mim, pegou, me cumprimentou, falou em mistério e apontou o dedo, falou: Deus vai fazer de você um pastor da obra dele. Eu não dei crédito naquilo, irmão. Estava no mundo. Passaram-se alguns anos, eu me converti, passaram-se alguns anos, eu me tornei um pastor. E hoje eu estou aqui, irmão, pregando a palavra do Senhor. Há 2001 para 2025, 24 anos atrás, eu estava ali no Coreto de Venda Nova, ali, tocando um baile no meio da rua, num caminhão de som, aonde tinha um monte de gente dançando forró. E depois de 24 anos, eu estou aqui no mesmo bairro, em cima de um altar, pregando a palavra e tocando para o Senhor. Pelo plano, pelo propósito. Logo assim que eu me converti, irmão, que eu cheguei para cá, em Teresópolis, bem aqui em Venda Nova mesmo, perto do posto de gasolina ali, eu encontrei com um sanfoneiro, que a gente tocou nos bailes junto aí, e ele falou assim: foi bom te ver, porque fulano de tal está precisando de um tocador para ele, quer ir lá tocar para ele, não? Falei: não, eu agora me converti, estou na igreja e estou tocando para Jesus. Aí ele disse: mas não tem nada a ver, não. É uma profissão, é para ganhar dinheiro, rapaz. Eu também sou da igreja, a gente toca, não tem problema não. Aí, falei: ué, confundiu a minha cabeça, né? Eu falei: mas qual igreja que você é? Aí confundiu mais um pouquinho, ele falou: eu sou da igreja de Jesus Cristo, o Santo dos Últimos Dias. Fiquei meio confuso na hora, assim, mas na mesma hora o Espírito Santo me deu uma palavra, pouco conhecimento que eu tinha, eu falei para ele assim: mas vem cá, a gente não pode servir a 2 senhores, não. Se a gente for tocar no mundo e depois tocar na igreja, como é que é isso? Não está, não. Eu falei: não, eu agradeço o convite, mas eu não toco mais para o mundo, não, eu toco só para Jesus. Porque Deus, irmãos, louvado seja Deus, tinha um plano na minha vida. Então eu estou dizendo isso por quê?
porque já tiveram oportunidade, convites, algumas coisas para me puxar para trás, para poder fazer eu desistir da caminhada, mas eu quero dizer para os irmãos, e creio que cada um aqui também tem esse entendimento, nós olhamos para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e o nosso alvo é o céu, e nós não vamos fazer, irmão, como ali Sambalat e Tobia, que ficaram tentando tirar Neemias do foco. Nós temos um foco, nós temos um propósito, e nós não vamos cessar, não vamos deixar de ir adiante. Não vamos, irmão. Assim como essa igreja não vai, nem a minha não vai, como tantas outras, nós não vamos abandonar o barco, não vamos. Não adianta, irmão, nós vamos até o fim, e está próximo o fim. Está perto. Louvado seja Deus. E eu quero terminar essa palavra, louvado seja Deus, dizendo para os irmãos que é uma alegria muito grande, é uma satisfação quando eu estou junto com os irmãos. O pastor disse aqui, o pastor Gil teve uma atitude, ele fechou a igreja dele, lá veio pregar. Eu já fiz isso várias vezes. Que eu me lembro, pelo menos umas 4 vezes eu já fiz isso. Às vezes a gente não podia atender e tal, eu falei, não tem problema não, a gente fecha e se une com os irmãos. Já fizemos isso algumas vezes. Um dia desse faltou luz lá. Lá em cima faltou luz na nossa igreja. Aí a gente podia fazer o culto, né, com uma lamparina, um lampião, alguma coisa lá, né, sem microfone, sem instrumento. Mas aí alguém falou assim, do açougue do Léo para lá tem luz. Então tá bom, então vamos procurar uma igreja para nós cultuar. Fomos lá para Vargem Grande, lá no pastor Giovanni. Demos um susto no pastor Giovanni, chegamos lá com a van lotada. Falei, pastor, não tem luz na nossa igreja, nós viemos cultuar com os irmãos aí hoje. Ele ficou numa felicidade, porque, irmãos, verdadeiramente, nós vamos morar juntos lá no céu. Sem separação, sem divisão, sem nada. Todo mundo junto lá no céu. Junto e misturado. Só que aqui, quando tem oportunidade, eu já pratico isso. Que Deus possa abençoar todos os irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito essa oportunidade. Não vou me alongar mais, não vou acrescentar aquilo que não está, como costuma dizer, até aqui foi Deus, daqui para frente agora eu vou inventar alguma coisa, mas foi o que eu preparei para trazer para os irmãos. Essa obra é de Deus, ela não vai cessar. Isso se aplica a nós aqui, irmão. Que Deus abençoe esse ministério, que Deus abençoe essa igreja. E para finalizar, vou cantar mais um louvor para a honra e para a glória do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. É um louvor que tem o título Gratidão, do Gerson Rufino. Vamos louvar esse hino que diz assim.
Pois quando o passarinho não pode cantar, se acoa e fica triste, pode até morrer. Mesmo que tenha asas, não quer nem cantar. Seus olhos brilham quase querendo chorar. Não bebe, não descansa e para de comer. Pois cada ser vivente tem seu próprio som, anunciando as obras do seu Criador, anunciando as obras. As folhas batem palmas para ti, Senhor, e o vento a soprar. O som direcionado a ti é com amor. As folhas batem palmas para ti, Senhor, e o vento ao soprar ministra o louvor. O som direcionado a ti é com amor. Se tudo que tem vida exalte o seu nome, o que é que eu estou fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus essa canção, que é para ti, Senhor, ouvir. Eu aprendi que estás em meio aos louvores. Eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada, ó Deus, sem ti. Que tem vida exalte o seu nome. O que é que eu estou fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus essa canção, que é para ti, Senhor, ouvir. Eu aprendi que estás em meio aos louvores. Eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada, ó Deus, sem ti. Ao som das cordas deste violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada, ó Deus, sem ti. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Irmãos, eu vou convidar o pastor Leandro para vir aqui para fazer a oração final. Vamos ficar em pé. O pastor Júlio tem um louvor que eu gosto muito também, eu creio que a igreja gosta. O nome é 10-0 para Jesus? É 10-0 para Jesus. Pastor Leandro, acabando o louvor, ele vai orar, agradecer, já vai agradecer o alimento, que chega lá você já vai estar se servindo. Tá bom, irmãos? Hoje a cantina é toda 0,800. Bolo salgado, bolo doce, refrigerante aí para abençoar o povo. 10-0 para Jesus, amém? Solta o louvor, homem de Deus aí. Você que está aqui hoje, visitando a casa do Senhor, a palavra foi falada que a igreja, ela tem que pregar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, se você está numa situação que você está em cima de um muro, não caia para o mundo, caia para dentro da casa do Senhor. Entrega a tua vida para Jesus. Hoje nós não estamos fazendo apelo, mas você pode, antes de ir embora, você pode me procurar, você pode procurar o pastor Leandro, você pode procurar o pastor Gil, você pode procurar um obreiro da igreja e dizer: ore por mim, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje.
Não deixa para amanhã, não. Amanhã pode ser tarde demais. Entrega a sua vida, volte para Ele hoje. Amém? Porque Apocalipse no final diz quem vence e quem é derrotado. E nós estamos do lado do mais que vencedor. Amém? Vai lá, pastor Gil. Deus abençoe. Obrigado, pastor Gil, Ministério Profético Kemuel, todos que nos visitam, aqueles que estão em casa. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Pediu abençoado lá para botar a letra aqui para mim. Vê se consegue aí a letra. Jesus foi para o deserto ficar em consagração. O inimigo também foi para fazer a tentação. Quando Cristo teve fome, Satanás deu sugestão: mostra que é poderoso, transforma essa pedra em pão. Jesus disse: pouco importa se estou com fome ou não. A palavra do meu Pai é minha alimentação. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás então perdeu 1-0 para Jesus. O diabo outra vez a Jesus veio provocar. Foram para a torre do templo e a serpente olhou de lá. Disse: pule lá embaixo e não vai se machucar. No meu livro está escrito: seus anjos vão te guardar. Jesus disse: eu não pulo, o motivo eu vou falar. Também lá está escrito: não se deve a Deus tentar. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu de novo 2-0 para Jesus. Aí você me quebrou, irmão. Não consigo ler essa letrinha, não. Aí eu tenho que olhar para trás aqui. Louvado seja Deus. Agora aumentou. Vamos lá. Lúcifer levou Jesus para um outro lugar, e as riquezas deste mundo começou a lhe mostrar. Disse: tudo isso é meu, se quiser posso te dar. Você só precisaria aos meus pés se ajoelhar. Jesus disse: eu não quero voltar lá pro seu lugar. Está escrito que o homem só a Deus deve adorar. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu para sempre 10-0 para Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos orar, falar com o nosso Senhor. Culto lindo, abençoado, a igreja está linda. E pode ter certeza que os céus também estão em festa. Aqui existem anjos do Senhor adorando, glorificando a Deus. Muito obrigado, meu Deus, porque há 66 anos atrás, o Senhor já contemplava esse momento aqui. Porque Tu és Deus onisciente, onipresente, todo-poderoso. Nós não sabemos, ó Deus, quanto tempo a mais estaremos aqui. Mas por certo, Deus, eu sei que Tua igreja sabe, que aqui essa igreja
levantará e permanecerá levantada a bandeira do Evangelho, até que o Senhor Jesus retorne para buscar a igreja. Ficaremos aqui em nome de Jesus, até o arrebatamento do Senhor. Não sabemos quantos anos mais serão, 2, 3, 5, mais 66 anos, não sabemos. Mas aqui estaremos sim, para a glória de Jesus Cristo. Agradecemos ao Pai dos membros fundadores, as criancinhas que fazem parte desse reino. Nós louvamos por todas as coisas, te agradecemos. É a palavra de gratidão, nossas palavras de gratidão, Senhor. E assim, Pai, nós oramos, Deus, pelo alimento que será servido, que também é culto ao Senhor, compartilhar do pão. Nós louvamos o seu nome e nos despedimos desse momento, cientes que o teu amor nos alcançou, que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, que as outras consolações do Santo Espírito de Deus, enviado da parte de Jesus Cristo, seja com todo Israel de Deus espalhado na face da terra e com todos que estão aqui presentes. Aos que creem, digam amém e aplaudam ao Senhor Jesus.